Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos comentar, resumir, a lição 10, que tem como título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Se você ainda não é inscrito, meu irmão, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. Utilize também os nossos vídeos na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. E se você já é inscrito, verifique as notificações, o sininho aqui embaixo, para ficar por dentro de todo vídeo novo que nós postamos aqui no canal. Toda semana nós postamos, no domingo anterior, costumeiramente, o vídeo da lição seguinte. E que você possa também aproveitar os nossos esquemas resumos, se você é professor da escola dominical, ou mesmo não sendo professor, mas para fazer uma revisão da aula. Fique à vontade, ele fica disponível no final do nosso vídeo. O textuário diz: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Verdade prática. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. A leitura bíblica em classe encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 11 ao 18, que nós não iremos ler. A palavra-chave é renovação. Nessa lição nós temos 3 objetivos específicos, quais sejam: refletir sobre a adversidade, ou melhor, as adversidades enfrentadas pelo homem interior, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos, e despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Nós vemos aqui nessa lição, ou melhor, vamos estudar as adversidades, o exemplo de Paulo que ele passou, que não fez com que ele parasse na carreira, mas servia como impulso para continuar a fazer a obra de Cristo. Quanto mais ele padecia necessidades e perseguições, tribulações na carne, mais ele buscava a presença de Deus, e isso renovava o seu interior e o impulsionava a realizar a obra. Nós iremos ver que é por meio do Espírito Santo que os salvos também experimentam a renovação espiritual. E a finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado, ele pode resistir aos ataques dos adversários. Nós iremos para o nosso esquema resumo. O primeiro ponto, sofrimento exterior. O número 1, a experiência de Paulo. Paulo é um exemplo de homem de Deus que padeceu necessidades e experimentou várias tribulações. As tribulações que Paulo experimentou na carne, as suas experiências, foram mais do que até mesmo suas forças. As tribulações que ele registra nas suas cartas foi acima de suas forças. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele registra tribulações que passou na Ásia, servindo de exemplo para a igreja de Corinto. E ele diz que foi mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida nos desesperamos. Assim, Paulo, mesmo nas tribulações que ele enfrentava por amor de Cristo e por amor da obra de Deus, servia como um impulso para ele cada vez mais realizasse a obra do Senhor. E ele não observava as coisas terrenas que se passava como sendo algum obstáculo. Pelo contrário, ele sempre orava para Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz para a igreja registrada aqui na sua carta: portanto, para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Note, o tempo presente, as aflições aqui são passageiras. Nada se compara com a glória, o peso de glória que nos está revelada. Portanto, todos nós padecemos de alguma forma perseguições. Paulo registra na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, versículo 11. Ele diz: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele
reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Note, se sofrermos com ele, reinaremos. As perseguições, todos, de registro o apóstolo São Paulo, que quem quer viver piamente em Cristo sofrerão perseguições. O número 2, o exemplo do apóstolo. Note que mesmo em meio às adversidades e perseguições que o apóstolo sofreu, ele não retrocedeu, muito menos negou a fé. No final de sua vida, quando ele estava preso, escreveu a segunda carta a Timóteo. Nela, ele registra o ato de fé, já prestes a ser martirizado. Escreve para aquele obreiro dizendo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ainda o versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Note, ele combateu o bom combate. Paulo não achou um mau combate as lutas, as perseguições, as tribulações que ele sofreu por amor a Cristo e de sua obra. Pelo contrário, ele chamou de bom combate. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. O apóstolo deixou esse legado. Que legado? De perseverança em meio às aflições. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que está na leitura bíblica em classe, ele registra: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Note, o homem exterior se corromper é porque a nossa natureza física, a nossa natureza carnal física, biológica, ela envelhece e padece necessidades. Mas ele diz, o nosso homem exterior, ainda que ele se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É no interior do cristão que ele se deve voltar para Cristo e se renovar, buscando a presença do Senhor. Veja que ele deixou este legado. O legado que o apóstolo Paulo ele nos deixa é um legado de perseverança. O homem exterior seja, embora o homem exterior seja corrompido pelas tribulações, o salvo não deve desanimar nem recuar. Ainda Jesus, ensinando aos seus discípulos, o comentarista ele faz esse registro, em João capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Neste mundo nós teremos aflições, mas Jesus já venceu o mundo e ele nos dá força através do Espírito Santo para vencermos também. O número 3, a esperança do crente. Neste exemplo do apóstolo São Paulo, as Escrituras registram um contraste entre as aflições e o poder de Deus. As aflições do homem e o poder de Deus estão assim representados. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8, o comentarista ele registra da seguinte forma: perplexos, mas não desanimados. Segundo os Coríntios 4, 8, a parte B. Perseguidos, mas não desamparados. Versículo 9, a parte A. Abatidos, mas não destruídos. A parte B do versículo 9. Isso mostra que, mesmo em meio às lutas, até mesmo derrubado, o crente não é nocauteado, conforme registra o nosso comentarista. Nosso Senhor Jesus, ele também obteve êxito sobre a morte. Da mesma forma, como cristãos, nós temos a esperança da vitória e da vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a esperança do cristão está em Cristo Jesus, que venceu a morte por nós. Em Tito capítulo 2, versículo 13, o apóstolo registra, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele sofreu muitas aflições, mas manteve-se fiel até o fim. Nós, da mesma forma, devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. O segundo ponto, a renovação interior.
O número 1, o fortalecimento diário. As Escrituras Sagradas nos ensinam que é o Espírito Santo, o agente que habilita o cristão a resistir às adversidades e ficar firme, manter-se fiel. É o Espírito que atua no homem interior a perseverar e a viver afastado do pecado. Em João capítulo 14, versículo 16, o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos na sua última reunião com eles: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Note, é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que habita no cristão, conforme ensinou o Senhor Jesus, que rogaria ao Pai e daria outro Consolador. E o Consolador é quem capacita o cristão a suportar as adversidades. É ele o agente que impulsiona o cristão a ter ou ser renovado a cada dia. Ocorre assim o renovo através da santificação. Cada vez que o cristão se separa do pecado, a santificação quer dizer isso, separado do pecado, ele se renova a cada dia. É o Espírito Santo quem o impulsiona por meio da santificação pessoal, fidelidade, relevância, oração, jejum e temor a Deus. Portanto, não podemos permitir que as aflições nos desanimem, porque temos o Espírito Santo que nos capacita a suportarmos as adversidades. O número 2, o eterno peso de glória. O apóstolo São Paulo registra um contraste entre o sofrimento presente e a glória futura que nos há de ser revelada. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, registra da seguinte forma, dizendo: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Note o contraste entre o sofrimento presente, que é passageiro, com a glória futura que nos há de ser revelada, que é eterna. A glória é eterna, a tribulação é leve e passageira. Neste sentido, a adversidade serve como um instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir. Portanto, se faz necessário termos sabedoria dada pelo Espírito Santo para suportarmos as adversidades e não murmurarmos, sabendo que as lutas, segundo o propósito de Deus, são inevitáveis. Porém, a glória que nos espera, ela é eterna e as tribulações são passageiras. O número 3, a visão da eternidade. De modo que o nosso Deus nos fortalece através do Espírito Santo a suportarmos as adversidades, as tribulações. O apóstolo ele nos ensina, em 2 Coríntios 4 e 18, a não focar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Aqui nós vemos um contraste nas coisas visíveis e invisíveis, coisas que se veem, as coisas terrenas, e coisas invisíveis que não se veem, as coisas eternas, as coisas espirituais. Em Romanos capítulo 8, versículo 35, nos ensina o apóstolo São Paulo da seguinte forma, através da instrução da carta aos Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Note, nada nos separará do amor de Cristo. Se nós perseverarmos na fé e na obediência, santificação, através do Espírito Santo, nós iremos ter força para suportarmos as adversidades em Cristo Jesus. Desta forma, precisamos buscar constantemente o renovo do homem interior, fortalecidos pelo Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, os desafios de hoje. O número 1, cultura secularista. Queridos, o espírito da Babilônia atuando para enfraquecer, esmagar a vida espiritual do cristão, o faz através do sistema materialista. Esse sistema aponta
o nosso comentarista, que esmaga a vida espiritual do cristão. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 5, nos diz o apóstolo São João da seguinte forma: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Note, prostituições e abominações. O sistema materialista foca nas coisas terrenas e assim enfraquece a vida espiritual do cristão. E assim, o espírito da Babilônia nega algumas coisas pontuadas pelo nosso comentarista: a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica, os valores provenientes da palavra de Deus. Nós fizemos um apontamento aqui do Manifesto de 1848. Nele, Marx tem como objetivo, um dos objetivos, abolir as verdades eternas. Nós deixamos aqui, mais uma vez, se você não viu nos vídeos anteriores, na descrição do nosso canal, temos um artigo e um esboço de estudo a respeito do Manifesto de 1848. E é bom nós tomarmos consciência, ou melhor, conhecimento, para termos consciência e sabermos lidar com esse tipo de ataque à vida espiritual do cristão. Portanto, negar a realidade espiritual, as verdades eternas e os valores morais judaico-cristãos, que são a base, o fundamento da sociedade ocidental, também são propósitos do manifesto e, na atualidade, são aplicados por pautas. Se você ainda não viu, veja, leia e tome conhecimento, aprofunde o conhecimento mais um pouco a respeito de como nós podemos combater esse tipo de doutrinação, esse tipo de instrução. O número 2, relativismo doutrinário. O relativismo doutrinário é outro ataque pontuado por nosso comentarista que procura matar a vida espiritual por meio da desconstrução da fé bíblica. Em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, nos ensina o apóstolo São Paulo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Note, o apóstolo São Paulo diz que não se envergonha do evangelho. E a desconstrução da fé faz com que o cristão se envergonhe do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê de fé em fé, ou seja, do início da fé até o final de sua carreira. Não podemos desanimar, não podemos nos envergonhar da fé, porque o justo vive pela fé. E a desconstrução da fé tenta fazer com que o cristão desista. É um ataque à vida espiritual do cristão. Assim, a desconstrução da fé pode ocorrer por meio da relativização da Bíblia, e é uma forma de enfraquecer o homem interior. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo nos traz o seguinte ensinamento através da instrução a Timóteo: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Note que as pessoas que não querem ouvir a verdade bíblica da palavra, da doutrina, conforme Paulo instrui Timóteo, amontoa para si doutores, incomoda os ouvidos e querem ouvir coisas agradáveis, se voltam às fábulas. Em outras formas, ou melhor, de outra maneira, se volta para os mitos, para as coisas que eles querem ouvir e desviam os ouvidos da verdade. Relativizar a Bíblia é desacreditá-la, enfraquecer a sua doutrina. Nós temos que fazer como Judas diz na primeira, ou melhor, nas cartas de Judas, quando ele fala na sua carta, capítulo 1, versículo 3, ele diz: batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Dessa forma, o relativismo enfraquece valores e as ideologias se opõem a eles. O número 3, batalha espiritual. Todo cristão salvo, ele trava uma batalha espiritual neste mundo. Nosso comentarista diz: a Escritura diz, afirma, que Satanás é o Deus desse século e que o mundo jaz no maligno. Assim, ele engana e seduz as pessoas, como fez no passado com o primeiro homem, o primeiro casal, Adão e Eva. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o apóstolo nos diz: mas temo que, assim como a serpente
enganou Eva. Assim, sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Desta forma, é com as armas espirituais que nós lutamos contra Satanás e os seus demônios. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, nos diz o apóstolo São Paulo: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Note, nós não temos que lutar contra pessoas, carne e sangue, mas com quem usa elas como as hostes espirituais da maldade, conforme o apóstolo nos ensina. E nós devemos nos revestir da armadura espiritual. E ele mostra no contexto: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Bendito seja o nome do Senhor. Desta forma, o crente renovado de posse da armadura de Deus pode posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, conforme Efésios 6 e 18. Portanto, a cultura secularista, o relativismo doutrinário, combatem contra a fé cristã e precisamos nos fortalecer para vencermos as batalhas espirituais. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, desta forma nós encerramos mais um resumo de nossa lição. O comentarista ele ainda acrescenta algumas coisas na conclusão, como, por exemplo, a existência do nosso corpo mortal, do nosso homem exterior, estará sujeito às tribulações desta vida. Mas o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito Santo. Assim nós encerramos mais uma lição. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e aproveite o nosso material aqui. Oreis por nós, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.